Eu louvo a Deus por esta igreja, pelo seu pastor e esposa, e eu gostaria de parabenizá-los por algo que antigamente não precisava nem de reconhecimento, porque seria o curso natural, mas lamentavelmente hoje não é. Eu quero parabenizá-los por um culto tão lindo, tão solene, tão reverente, onde, apesar de toda a informalidade, e podemos cantar músicas contemporâneas, isso é muito bom, mas cantamos músicas antigas, temos um culto centrado na palavra de Deus. Eu fico muito, muito contente, pastor Milton, em encontrar isso, porque lamentavelmente às vezes é algo raro. Nós encontramos muitas igrejas onde há mais embalo, mais barulho e pouca devoção, pouca oportunidade para reflexão. Então, vê o modo como Deus está agindo aqui, como a obra do Senhor está sendo feita, isso me alegra muito. Eu gostaria de meditar hoje com as irmãs e os irmãos numa das passagens muito conhecidas e queridas das Escrituras, que é aquele momento quando Jesus esteve com os seus discípulos lá no Getsemane. E nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26, e eu vou ler apenas um verso, e vamos trabalhar de certa forma o contexto, porque é uma passagem bastante conhecida e de bastante profundidade. Então, Mateus capítulo 26, e eu vou ler o verso 42. Mateus 26, 42. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Oremos. Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pela vida do teu filho. Graças ao teu grande amor, nós temos a nossa salvação, porque ele pagou o preço na cruz do Calvário no nosso lugar. Obrigado pela tua igreja aqui, Senhor. Fala aos nossos corações, no poder do teu Santo Espírito, que o pregador seja um simples instrumento, no nome de Jesus. Amém. Há algumas perguntas que todos nós fazemos no nosso dia a dia, e algumas dessas perguntas parece que nós começamos a fazê-las depois que recebemos a Jesus. Não sei se dá para cada pessoa imaginar aqui os primeiros passos na vida cristã. Alguns, como nosso irmão Valdec, muitos até nasceram num lar cristão. E às vezes até fica difícil de determinarmos quando foi o momento que nós fizemos uma decisão ao lado de Jesus. Mas chega aquele momento mesmo para os que, como ele, como eu também, fomos crianças em igreja, nós deixamos de ter uma religião de segunda mão, ou seja, a criança é crente porque o pai é crente, porque a avó é crente, porque o avô é crente, porque um tio é crente, e passamos a ter as nossas próprias convicções. Há aquele momento quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, quando nós abrimos o nosso coração e passamos a ter uma experiência que é uma experiência pessoal com Jesus. E a partir daí, nós começamos a fazer certas perguntas, e talvez a principal delas seja a seguinte: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim agora? Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Muitas vezes nós perguntamos: qual o plano de Deus para a minha vida? De que modo Deus está me falando
agora? Quais são os planos dele para mim? E também é óbvio, todos nós temos os nossos planos. Então nós precisamos alinhar os nossos planos de acordo com o propósito de Deus, aquilo que Ele tem traçado para cada um de nós. Entenderam esse exercício? E eu sei que vocês estão praticando esse exercício, mas hão de convir comigo que não é fácil. Qual a distância entre a vontade de Deus e a minha vontade? Qual a distância entre a vontade de Deus e a sua vontade? Como é que nós podemos, de fato, ouvir Deus falar? Essa é a nossa luta do dia a dia e todos os dias. E não basta sabermos o que Deus quer de nós, nós precisamos ter a coragem, a submissão, a humildade, a sabedoria para dizer ao Senhor: Senhor, cumpra-se em mim, conforme a tua palavra, como disse Maria, mãe de Jesus, ainda arriscando a sua própria vida. Aqui no Getsemane nós encontramos o próprio Jesus vivendo essa agonia para fazer a vontade do Pai. Jesus precisava estar pronto para obedecer. Quantas vezes nós oramos o Pai Nosso e, assim bem memorizado, nós dizemos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso cada dia, Perdoa as nossas dívidas, mas seja feita a tua vontade. E quando nós dizemos, ou quando nós oramos, seja feita a tua vontade, nós estamos dizendo: a minha vontade vai ser esmagada, a minha vontade vai ser esquecida, para que o teu plano prevaleça na minha vida. E isso não é fácil. Jesus enfrentou a mais terrível agonia, chegou a ponto de morrer de agonia, digamos assim, para fazer a vontade de Deus, ali no Getsemane, em comunhão, na solidão e em oração. Jesus decidiu fazer a vontade do Pai. E é exatamente esse o desafio: em comunhão, na solidão e em oração, nós devemos nos dispor a fazer a vontade de Deus. A comunhão pode nos ajudar na percepção da vontade de Deus. Todos nós sabemos que Jesus viveu em comunhão. Ele viveu entre as multidões, ele falou a muitas pessoas, ele escolheu, antes disso, um grupo de 12 homens para estarem com ele. E ele conviveu de um modo particular com aqueles homens, de um modo especial. Então Jesus era alguém que conhecia a comunhão. Nós vivemos aqui uma vida de comunhão. Os irmãos vivem numa comunhão em Cristo chamada Igreja Batista do Calhau, não é? Então, isso é uma bênção. Eu sei que vocês têm prazer em se encontrar uns com os outros. Vocês têm prazer em mandar um WhatsApp. Vocês têm prazer em conversar pelo telefone. Vocês têm prazer em estar aqui. Vocês têm prazer em se reunir nos diferentes grupos. E eu me lembro desde a minha meninice, adolescência, juventude, já faz tanto tempo que eu estou esquecendo, né? E também naquele tempo não existia WhatsApp, não existiam e-mails, não existia celular, não existiam essas coisas, mas existia a comunhão. E é exatamente isso que vocês estão vivendo aqui. Mas é muito bom nós sabermos que a comunhão pode muitas vezes nos ajudar na percepção da vontade de Deus, mas nós não temos o poder de decidir uns pelos outros. Já pensaram nisso? As suas decisões são suas decisões.
A palavra de Deus diz que cada um de nós haverá de prestar contas a Deus. Então, nós estamos em comunhão, nós estamos vivendo essa vida de comunhão na igreja, mas a prestação de contas é de cada um. Isso é muito importante. Eu me lembro quando eu era adolescente para a juventude, né? Eu fui um garoto muito ativo lá na primeira igreja batista em Maceió. E vários irmãos da igreja sentiram a minha chamada antes de mim, e eu ficava muito valente. Eu ficava realmente furioso quando alguém chegava e dizia assim: olha, esse menino vai para o seminário. Por que você está dizendo isso? Não, está muito claro isso. E eu dizia: não vou para o seminário não. Não, mas você vai ver que Deus está lhe chamando. Se Deus falou para você, Ele quer chamar você, não é a mim não. Até o dia que eu senti que Deus estava chamando, quer dizer, algo especial, algo particular. Então, a comunhão é importante, mas não é tudo. Já pensaram nisso aí? Quantos irmãos ajudam, quantos nós podemos nos ajudar uns aos outros, mas há um limite até onde nós podemos ir. Então, quando alguém chega para mim e diz: Deus falou que vai acontecer isso e isso com você, eu digo: muito bem, eu vou esperar Deus me falar. Porque os planos de Deus para mim são revelados a mim mesmo, e são revelados pela palavra do Senhor. Então, toda revelação vem de acordo com aquilo que está escrito na palavra do Senhor. No Getsemane, Jesus aproveitou a comunhão com os seus apóstolos. Ele buscava compreender a vontade do Pai. Meu Pai, se é possível afastar de mim esse cálice de sofrimento, afasta de mim. Porém, não seja feito o que eu quero, mas aquilo que tu queres. E é interessante observarmos, no desenrolar dessa história tão conhecida, que Jesus foi se isolando gradualmente. Ele deixou a multidão, ficou com os apóstolos, depois deixou os apóstolos, os 12, saiu só com 3 deles. A comunhão é importante, mas não é nesse grupo grande que nós tomamos as nossas grandes decisões. Nós precisamos também, apesar de todas as bênçãos da comunhão, nós precisamos saber viver em solidão. A solidão é muito importante para todos nós. E a solidão, tão temida também por todos nós, ela se torna uma bênção. Ela pode ser uma bênção na constatação da vontade de Deus. Observem que Jesus deixa a multidão, sai com os apóstolos, deixa aquele grupo, sai com 3 deles, e depois Jesus se isola e fica completamente sozinho. E ali sozinho, diante do Pai, ele abre o seu coração. Mas nós temos medo da solidão. Quem não tem medo da solidão? Todos nós reclamamos a solidão. E a solidão é negativa muitas vezes, quando, precisando decidir, nós insistimos em dormir. Foi o caso de Jonas, não é? Jonas, ele foi para o porão do navio, solitário, achando que podia fugir para um lugar completamente diferente daquele lugar que Deus o estava enviando. Quantas vezes nós pensamos que podemos negociar com Deus?
podemos deixar para depois. Senhor, deixa isso para o ano que vem. Senhor, deixa isso para depois. Senhor, agora não. E a palavra do Senhor insiste em nos falar. A solidão é negativa quando nós nos afastamos dos outros para insistirmos naquilo que nós queremos, fugindo da vontade de Deus. Mas a solidão é positiva quando nós a buscamos para poder encontrar aquilo que Deus tem para nós, para podermos nos achar a sós com Deus. Em 1999, século passado, eu era pastor no Recife, trabalhava com o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil já há quase 15 anos. Eu estava muito satisfeito na minha igreja, no seminário, na cidade do Recife, com minha esposa, continuo satisfeito, com os 4 filhos, e eu estava naquilo que a gente chama de zona de conforto, não é? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. E se havia uma cidade que eu detestava a ideia de um dia residir nela, depois de São Paulo, era Brasília. Eu tinha verdadeiro pavor de Brasília, assim um pavor gratuito. E as portas para Brasília foram se abrindo e eu ia dando as costas e as portas iam se abrindo e eu dizendo, não, Senhor, não sou eu. E eu só faltei dizer ao Senhor, Senhor, o Senhor está enganado. Quantas vezes nós ficamos obstinados e queremos fazer a nossa vontade, queremos fazer o que nós queremos. Mas era muito difícil sair da minha zona de conforto para atender a vontade de Deus. E eu me lembro que nesse tempo eu fui a Manaus para dar um curso lá, aliás, dar 2 cursos, um em uma faculdade e um num seminário. E então naquela semana me colocaram num hotel e eu fiquei sozinho, eu viajei sozinho. Então eu fiquei sozinho naquele quarto de hotel e eu aproveitei o tempo ali, toda a minha solidão para chorar, toda a minha solidão para dizer, Senhor, isso é demais, o que o Senhor está me pedindo é demais. Eu não quero me mudar para Brasília. E havia um detalhe bem difícil. Aliás, 2 detalhes bem difíceis. Um é que enquanto a administração, os batistas queriam que eu fosse para dirigir a faculdade lá, os alunos queriam ter alguém de Brasília, então eu recebia aí um monte de e-mails dizendo, não venha, o senhor não é bem-vindo, não venha, nós não lhe queremos, não venha, o senhor não tem o que fazer aqui, não venha, nós temos gente capacitada aqui em Brasília, mais capacitada do que o senhor. Boas-vindas muito interessante, não é? Boas-vindas bem animadoras. E Deus dizendo, é para ir. Mas havia um detalhe que dificultava mais ainda, porque ir para Brasília significava deixar os 4 filhos na cidade do Recife. Vocês já ouviram falar em pais pródigos? Não, não é? Estão ouvindo pela primeira vez. A gente ouve falar em filho pródigo. Mas eu e minha esposa nos tornamos pais pródigos, porque nós insistimos em não ir, e Deus nos falou. E ali naquela solidão eu bradei ao Senhor, eu chorei, eu disse, Senhor, não sou eu, Senhor, há um engano aí. Mas não havia engano algum. E eu dou graças a Deus por aquele período de solidão. Eu dou graças a Deus porque cada clamor que eu levantei diante do Senhor, Ele me recebeu. Será que nós temos buscado ao Senhor Deus na nossa solidão? Será que nós temos o tempo de retiro pessoal, individual? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e teu Pai te escutará. Então, é essa a fórmula. Mas nós vivemos num corre-corre tão grande
E nem sempre nós tiramos esse tempo do estar a sós com Deus. A oração é decisiva na aceitação da vontade de Deus. Jesus começa com a multidão, depois fica com os 11, depois sai, se afasta com somente 3, depois se afasta e fica sozinho, e enquanto insiste em orar, mesmo os 3 íntimos, mais íntimos do Senhor, eles insistem em cochilar. Quantas vezes a gente vem para o templo e cochila no templo, né? Não estou vendo ninguém cochilando. Mas quantas vezes isso acontece? Quantas vezes acontece comigo mesmo? Mas Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E é interessante nós observarmos que não foi na multidão, nem no grupo menor, nem no grupo mais selecionado ainda, que Jesus chegou a decidir. Ele passou por essa fase toda de agonia, mas ele busca ao Senhor, busca o Pai em oração. E aí ele encontra a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos somente, e eu sei que isso não é fácil, mas o que nós precisamos realmente é constatar o que Deus quer de nós. Porque o plano dele, por mais que nos tire da zona de conforto, vai ser sempre o melhor. Nós oramos muito, eu e Esté, até chegarmos à decisão de ir para Brasília, não foi fácil. Saímos chorando do Recife. Depois que demos a resposta que iríamos, porque Deus havia nos cercado de todos os lados. Várias vezes eu acordei e eu dizia assim: eu tive um pesadelo. Todos nós sabemos o que é um pesadelo, né? Eu acordava assim, suado, aquela agonia. E eu assentava na cama e vinha aquele pensamento: eu tive um pesadelo que eu estava indo para Brasília. E na mesma hora, parece que eu recobrava os sentidos. Não é pesadelo. Eu já dei a resposta. E aí eu saía do quarto e ia para o banheiro chorar, porque eu não queria deixar os meus filhos. 17 anos já passaram que isso aconteceu. E quando nós olhamos para trás, a única coisa que nós podemos dizer com toda a sinceridade do coração é que Deus maravilhoso. Deus que tem planos insondáveis, incomparáveis para nós. Foi melhor para nós. A vontade de Deus, eu não vou dizer cumpriu-se, está se cumprindo. Foi melhor para os nossos filhos. Deus só quer nos abençoar. Quanto maior o desafio, tanto maior a bênção que Ele tem para nós. Há um velho hino que diz assim: temos lutas e pesares, e na vida, me ajudem aí, tentação, só porque exatamente, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Nós criamos o hábito muito bom de fechar os olhos para orar. E eu fecho os olhos para orar. Todos nós fechamos os olhos para orar, devemos continuar a fazer isso. Mas devemos também nos lembrar que nós não precisamos nos escravizar tanto a isso de só orar se for de olhos fechados. Você vai dirigindo o seu carro,
ouvindo um programa evangélico e o pastor lá do outro lado diz: aonde você está? Feche os seus olhos. Não, não feche. Não feche. Você está dirigindo o carro. Então, quantas vezes, onde nós estamos com os olhos abertos, a minha primeira oração de todo dia, ela é com os olhos abertos. Nós moramos em frente para uma praça muito bonita. E eu gosto de chegar ali na janela do quarto, sentir a brisa, ver o amanhecer e pensar que as misericórdias do Senhor estão se renovando naquele dia. E me colocar diante dele assim, olhando o céu, olhando a natureza, olhando tudo, vendo o Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui. Quais são as ordens que o Senhor tem para hoje? Um hino do HCC que eu gosto muito diz assim: não é minha vontade, mas é tua. Não são meus os caminhos, mas são teus. Que eu comece uma nova caminhada vivendo segundo a vontade de Deus. É tão bonito. É tão bonito cantarmos, mas não é fácil. Quando chega na segunda-feira que nós temos que tomar decisões, nem sempre nós nos lembramos que cantamos, que queremos ser como Jesus, que queremos que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. Saulo de Tarso fez a mesma pergunta que nós fazemos. Quando ele caiu por terra, ali na estrada para Damasco, ele perguntou: o que queres que eu faça? Mas antes disso ele perguntou: quem és, Senhor? Então, quem é o Senhor a quem nós servimos? Quem é o Deus a quem nós tributamos os nossos louvores? Que queres que eu faça? E Saulo mudou completamente. O Saulo de Tarso acabou. Ele se levanta não mais como perseguidor, mas como pregador da palavra. Ele se levanta não mais como inimigo de Jesus, mas como amigo de Jesus. Ele se levanta para proclamar o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E a experiência com Jesus mudou tanto a vida de Saulo, que ele chega a dizer: vivo não mais eu, mas o quê? Cristo vive em mim. Cristo vive em cada um de nós. E nós precisamos fazer da nossa vida um hino de louvor. Nós precisamos estar dispostos a obedecer à vontade de Deus, a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Qual o plano de Deus para a minha vida? Qual a diferença entre o que Deus quer e os nossos planos? Qual a distância entre a vontade de Deus e a minha vontade? Nós precisamos aprender com Jesus. E nós precisamos viver aquilo que nós cantamos. Cristo bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Curve sua fronte em oração. Ó Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu filho, que se dispôs a ser obediente até a morte e morte de cruz. Ó Pai, ajuda-nos a vivermos para o louvor da tua glória. Ajuda-nos a seguir os passos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.